Conde, deixa eu trazer São Paulo com você, né? Porque tem essa pesquisa IPESP que saiu também hoje, mostrando ali Haddad liderando no estado de São Paulo, seguido de Márcio França, depois aparece Tarcísio de Freitas, que é o candidato de Jair Bolsonaro, né? E tem essa disputa entre Haddad e Márcio França. Essa é espontânea, tá vendo que a gente tá vendo aí, ó? Aparece Haddad e Tarcísio de Isso. Freitas, inclusive, com uma pequena margem ali de diferença entre um e outro. A pesquisa também traz candidato à presidência no estado de São Paulo, e Lula e Bolsonaro também aparecem com uma margem muito pequena, se não me engano é 34% para Lula e 30% para Bolsonaro, o que mudou bastante de uma pesquisa para outra, porque eu lembro que na anterior Lula estava bem à frente no estado de São Paulo, e isso se mexeu um pouco, principalmente por conta dessa saída de Sérgio Moro, né, da corrida eleitoral. A gente já falou sobre essa migração de votos que vão justamente para Jair Bolsonaro, mas principalmente em relação ao governador, né, ao cargo de governador. Como que você vê essa situação de Fernando Haddad, Márcio França, lembrando que existe essa federação, de repente eles vão ter que sair com um nome só, né, para concorrer no estado. Como que você tem visto isso? Olha, tá eletrizante, né, o cenário em São Paulo. Essa espontânea realmente eu vi esse cenário que é preocupante no sentido de você ter uma disputa forte. O Tarcísio de Freitas, que não tem ligação com São Paulo, eu acho sempre assombroso como certas campanhas e certas associações podem alavancar um candidato de direita, de extrema direita em São Paulo. A população de São Paulo, sobretudo do interior, tem um perfil assim que é conservador demais. Inclusive é de olho nesse perfil que a aliança Lula-Alckmin olhou para construir esse momento que o Brasil está vivendo. Sobre o cenário em São Paulo é muito favorável ao Haddad. Como o Lula diz, a gente nunca teve tão perto de encerrar, né, de interromper essa caminhada infinita do PSDB no governo de São Paulo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que podem acontecer com o país aí nesse 2022. São Paulo trocar de mãos para a gente vicejar, né, a alternância de poder. Nós precisamos de alternância de poder nos estados. Não pode virar curral, né? Isso aí, até Pernambuco é assim também com o PSD lá. Cada estado parece que tem seu dono. Não pode ser assim. Então, eu espero que essas tendências se consolidem. Eu acho que o França, como candidato, eu acho que é melhor ele ser candidato do que ele não ser para o Haddad, para o próprio Haddad, porque o França, segundo algumas pesquisas, ele tira voto da direita e tira voto do Tarcísio. Então, eu acho que eu quero que o França continue. Muita gente querendo uma aliança, uma união e tal. Eu acho perigoso isso. As leituras, às vezes, são erradas, né? Tem que unir. Não, porque se unir, fica mais fácil para o adversário combater também e jogar toda a violência de comunicação para cima de uma candidatura só. Sobre eleições nacionais, do cenário Lula-Bolsonaro, essa chegada perto aqui no estado de São Paulo, 30-34, é um empate técnico, né, Lula e Bolsonaro. Eu queria dizer o seguinte, no cenário nacional, esse conceito de tendência tem que ser visto agora com muito cuidado. A gente sabe que o cenário está um pouco estabilizado já há mais de um ano. O Lula por volta de 42% no cenário nacional e o Bolsonaro ali nos 30%. Isso vem se arrastando. Você tem uma mudança aqui e ali, a gente tem a ação do Bolsonaro com auxílio emergencial, a gente tem com outras questões também que quando o candidato tem a máquina, ele se favorece dessa máquina. Mas é bom não subestimar também o Lula. Eu digo assim, não é bom subestimar o Bolsonaro, mas é importante para a gente não subestimar o Lula e o PT, que sabe fazer uma campanha. Então, eu estou prevendo o seguinte, a hora que começar essa comunicação de campanha mesmo para valer, eu acho que a gente pode ter boas surpresas no sentido de que o PT realmente sabe construir uma campanha, trazer o debate para o Brasil. O Brasil tem fome, o Brasil está pobre, o Brasil está com desemprego, o Brasil está com desmatamento, são muitos problemas, talvez o momento mais difícil do Brasil, e eu acho que isso vai prevalecer na hora de o povo escolher o seu candidato. Minha impressão é essa.
Perfeito. Deixa eu trazer uma questão que colocaram aqui para você nas redes. Olha só, é do Marcolino. Ele disse assim, ó, Conde, concorda com o presidente do PSB na afirmação de que o programa do Lula não pode ser de esquerda, deve ser democrático? Como que você vê isso? São frases de efeito, né? Que sem dúvida nenhuma, até tautologicamente, trazem um efeito, né? Eu acho que não vai ser fácil essa aliança com o PSB. Vendo as declarações, a gente viu todo mundo feliz ali, o Carlos Siqueira, o Alckmin, a Gleisi e tal, mas na prática o PSB, eu creio que ele vai cobrar muita coisa. É claro que o Lula sabe como coordenar esse tipo de processos de aliança e de cargos num possível futuro governo, mas a frase específica do Carlos Siqueira, quer dizer, não é um governo de esquerda, isso é o Lula que fala também. O Lula também gosta disso. Ele gosta dessa ideia de realmente dividir a responsabilidade. Eu acho que é uma frase que não é tão assim, digamos, que caracterize um PSB mais fisiológico, vamos dizer assim. Eu acho que é um pouco o discurso do próprio Lula. É um governo para todos. Esse rótulo a gente sempre tem de destacar. É importante, existe a diferença. Esquerda é uma coisa, direita é claro. Não é o Fukuyama que diz que a história acabou e que essas diferenças também acabaram. Mas, em certo sentido, no ponto de vista da governança e da singularidade brasileira, nós temos cenários que têm que ser diferentes. Então, eu acho que é importante. O Alckmin, por exemplo, vai contribuir com ideias que serão ideias que vão estar mais próximas do mercado. Eu me lembro, Thalita, o Lula governou para todo mundo quando ele governou. Não era propriamente um governo. Ele prevalece a ideia de ser um governo de esquerda porque os pobres se beneficiam. Agora, os ricos também se beneficiaram com Lula, a classe média também. Então, eu acho que a gente precisa encarar um pouco melhor essa complexidade dos rótulos aí, que a gente vai ter mais qualidade na nossa formação, na nossa consciência política. Eu acho que realmente, como você disse, o Lula tem trazido muito sobre isso, sobre essa questão da democracia nos discursos dele, né? É uma frente ampla democrática, é a luta da democracia contra o autoritarismo, então é muito mais essa questão da democracia, por conta dessas eleições específicas que a gente tem esse ano, do que esquerda e direita, enfim, realmente essa questão da democracia está muito forte.